Vamos lá, página 187. Lá na cólera nós paramos. Cólera, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. A infecção ocorre, como que nós pegamos essa doença? Quando nós tomamos água ou comemos alimentos contaminados por essa bactéria. Por isso que é importante lavar bem os alimentos, né? E tomar água filtrada de preferência, né? Lava bem com água e sabão mesmo. No mercado você compra uma solução que é para lavar alimentos, deixar de molho, tá? Mas água e sabão resolve também, tá? Então é muito importante lavar as mãos, lavar os alimentos. Aí você coloca na sua lancheira enroladinho, seca, enrola num guardanapo ou coloca em algum potinho e na hora que você for comer na escola, a partir de agora, muito mais. Lavar as mãos com água e sabão. Se lá na escola não tiver o sabão, nós temos o álcool, que nós já tínhamos antes de entrar essa pandemia, né? Então, vamos manter o hábito. A pessoa que tem cólera pode apresentar dores abdominais, que é na barriga, diarreia e vômito, que podem levar à desidratação e à morte. Quando a gente tem muita diarreia e vai muito ao banheiro, ou tem muito vômito, nós perdemos muita água. E nesse perder água e não repor, não tomar algum remédio para repor a água que nós perdemos e os sais minerais, quando nós vamos ao banheiro muito e fazemos vomitamos muito, nós perdemos sais minerais, água e sais minerais. E nós precisamos repor. Se não houver essa reposição, nós podemos ter desidratação. E é muito rápido, gente. Em um dia que uma criança tenha vômito e diarreia, muitas vezes, pode levar ao óbito. Óbito é morte, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o que come, lavar bem as frutas, lavar bem as mãos, se hidratar. Se você tiver com vômito, se você tiver com diarreia, não esconda, conta, tá? Vem no ouvidinho da Pro, conta. Se estiver em casa, tem o pai e a mãe. Mas na escola, vem aqui, ó, conta que eu vou ligar, tá? Porque não pode. De que modo podemos prevenir essa doença? Como que nós fazemos para não pegar essa doença? A prevenção inclui cuidados como higiene pessoal, lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro, né? Muito importante. Você vai no banheiro, você usa suas mãos, né? O banheiro é super contaminado. Além disso, devemos ingerir apenas água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes de consumir. É isso que nós temos que fazer para não contrair essa doença, para não pegar essa doença. Não passa de pessoa para pessoa. Você só pega através da água contaminada ou alimento contaminado, tá? Cárie dentária. Vamos falar um pouco sobre a cárie nos dentes. Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem causar em cáries, resultar em cáries, né? Se eu como muito doce, não escovo meus dentes pelo menos 3 vezes ao dia, provavelmente eu vou contrair uma cárie, né? Mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que ingerimos.
Então, lembra que eu falei que a nossa boca era bastante contaminada? Eu vou lá e como doce. Ou qualquer outra coisa que eu coma, né? Por isso que fala que tem que escovar os dentes. Eu escovo antes, quando eu levanto, tomo banho, já escovo o dente. Aí tem que tomar o café da manhã e escovar o dente, almoçar, escovar os dentes, jantar e escovar os dentes. No mínimo. No mínimo, né? Agora, se você fica comendo, você vai chegar lá, você está em casa aí na quarentena, à tarde você está entediado, você vai assistir um filme e aí você vai sentar no filme e vai assistir o filme comendo pipoca doce com leitinho. Termina de comer sua pipoca e vai ó, correndo escovar seu dente para tirar, né, o açúcar que fica lá. Porque a cárie, ela se alimenta desse açúcar dos alimentos que ficam nos nossos dentes, né? Então, corre lá e escova o dente. Para prevenir esse tipo de lesão, o que nós fazemos para não contrair essa cárie, não ter essa cárie nos dentes? Devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência. Então, é para ficar sem comer doce? É para não comer doce nunca mais? Não, nós podemos comer doce com moderação e escovar os dentes. Não é tão difícil. Rapidinho, não é também chegar lá e fazer. Já escovei, né? Não, tem que escovar bem a parte da frente, lá atrás, fecha dos lábios, em cima, embaixo, por trás, escovar a língua, escovar o céu da boca. Tudo isso é importante, né? Além disso, preciso manter a higiene bucal por meio da escovação e uso do fio dental. Olha que dentes horríveis, gente. Isso aí dói depois. Então, nós temos que cuidar do que Deus nos deu, né? Ele nos deu um dente saudável. Como é que faz? Nós temos que cuidar. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar dele, cuidar bem dele, né? Vamos lá, vamos mudar de página. Anota aí a página que vocês estão. Coloca a data. Vamos lá para a página dos fungos. Fungos. Do que você se lembra quando escuta ouvir a palavra fungo? Alguém lembra de alguma coisa? Vamos lá. Os fungos são seres vivos, tá? Encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau. Aqui embaixo na figura tem uma figurazinha de um cogumelo. Cogumelo é um tipo de fungo, tá? E do outro lado nós temos esse fungo chamado orelha de pau. Onde nós encontramos essa orelha de pau? Normalmente em árvores, em locais úmidos, tá? O que acontece com os fungos? Lembra do pão? O pão fica lá naquele lugar abafado, no saquinho abafado, ele acaba ficando úmido, cria fungos. E os fungos se alimentam do quê? Daquele pão que está lá. Até acabar aquele pão, até ele decompor todo aquele pão, ele vai estar ali, né? Deixa eu ver lá. Pode falar. Professora, eu já vi essas orelhas de pau lá no condomínio da minha tia, quando eu tava brincando com meu priminho no parquinho, eu tava subindo um coisinho e daí tinha várias orelhinhas de pau lá. É legal, né? Juliane, página 188. Calma, João, eu tô te vendo. Pode falar. O que acontece se a gente sem querer comer esse pão?
Você vai passar mal? Você pode ter diarreia, vômito, uma infecção intestinal. Não pode? Vamos lá. Alguns fungos, como as leveduras, são formados por apenas uma célula e só pode ser observado com o auxílio de um microscópio. Eu vou fazer uma levedura para vocês e vou mostrar, tá? Eu vou fazer um vídeo depois, não hoje, mas amanhã. Eu ainda estou me sentindo, você está vendo que eu estou com um pouco de falta de ar ainda, tá? Mas eu vou fazer. Olha lá, leveduras colonizadas por computador e ampliada 44.000 vezes. Os fungos também participam da decomposição da matéria orgânica. É aquilo que eu acabei de falar, ó. Você já viu uma situação semelhante à da fotografia ao lado? Quem nunca no mercado comprou um pão de forma e de repente olhou, o pão estava assim? Meu marido é dono de fazer isso. Não olha a data de validade do pão. Quando chega aqui, passa uns 3 dias, a gente vai pegar o pão tá todo assim. Fala, Rafa. Meu pai também. Ele vai lá no mercado aqui perto da minha casa, que é chamado Pingo Doce, e ele pega lá o pão e eu falo, pai, olha. Aí não, ele já bota no saco, aperta, vai pagar. E quando a gente vê, tá tudo mofo, mofo aqui. A gente fala mofo, embolorado, mas na verdade isso é um fungo, né? Meu marido também faz isso, não tá de bater com o saco de pão nele. Né? Fala, Luana. Professora. Oi. A minha sorte é de que minha mãe sempre olha. Ela nunca deixa meu pai escolher o pão. Porque. Né? Aí, Rafa, dica para nós duas. Eu compro pra vocês. Ela não deixa ele comprar o pão de forma. Na verdade, não está dando para deixar eles comprarem nada, porque eles não olham a validade de nada, não olham o preço de nada, vai simplesmente pegando, colocando e chega aqui e ainda traz a coisa errada, né? O correto é esse. Tem que desenhar e fazer o desenho do desenho. Fala, Juju. Para que isso não aconteça comigo, ou pro meu pai não comprar alguma coisa que não é para comprar, eu tenho que ir no supermercado com ele. Legal. Mas se a gente é melhor, bom, no meu caso, se eu tô pedindo para ele ir, já é para me ajudar. Então, se eu tiver que ir, é melhor eu ir sozinho, né? Melhor. Aí, olha só, esse pão aqui você tem que descartar na hora, não pode comer de maneira nenhuma. Se tiver um pão mofo, embolorado dentro do teu saco, tem que jogar tudo fora. Tá? Não adianta falar, mas esse aqui tá bom, esse tá não. Ele já foi todo contaminado. É melhor jogar fora. Tá? A imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor. Porque esse fungo ele vai comer esse pãozinho que tá aí, né? O bolor que pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, como os pães. Página 189. Você acha que os fungos podem ser utilizados pelos seres humanos? Em caso afirmativo, em que situações? Será que nós podemos usar os fungos? Vamos ver aqui, né? Pode, Rafa? Pode, caso que usa fungo. Pode repetir, minha linda? Existe um queijo chamado gorgonzola, que tem fungos. Que delícia, né? Não, nunca provei esse queijo, só meu avô. Eu já comi, é gostoso. É bem gostoso. Vamos lá. Além de sua importância ambiental, os fungos são importantes para o meio ambiente. Alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como pães, vinhos e queijos. O etanol, que é o álcool que a gente abastece o carro, é utilizado como combustível e produzido pela fermentação da cana-de-açúcar,
processo realizado pela levedura, tem o nome aí da bactéria, né? Esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico. Então, eles usam a cana-de-açúcar para fazer o etanol, o álcool, que a gente abastece o nosso carro. Nesse processo, eles deixam a cana fermentar, né? A cana fermenta, provavelmente o caldo da cana fermenta, e as bactérias, eles colocam lá esses fungos, nesse álcool, nessa cana-de-açúcar, para as bactérias comerem o açúcar. Lembra que elas gostam de açúcar? Elas amam açúcar, elas se alimentam do açúcar, então elas consomem todo esse açúcar e deixam apenas o álcool e o gás carbônico. Na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é utilizado o fungo Penicillium roquefort. Roquefort é o nome de um queijo também, que é responsável pela coloração azul esverdeada e pelo sabor característico desse tipo de queijo. Ai, minha boca está enchendo d'água agora. Calma, João. Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micoses. Vejam um exemplo abaixo. Fala, João. Então é por isso que a gente sempre tem que deixar o carro limpo? Para não ter bactéria lá dentro? Uhum. É bom, né? Porque elas são decompositoras e elas vão aparecer lá. Se você tiver com seu carro cheio de restos de comida derramado no chão, é provável, né? Fala, Juju. Prof, já que minha mãe e meu pai compraram um aspirador, fica mais fácil. É verdade. Fala, Lara. Prof, olha a roupinha que eu fiz pra minha boneca. Lara. É linda, mas guarda a boneca. Vamos lá. Onicomitose é uma infecção fúngica, é uma infecção causada por fungo que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas. Olha lá aquele pé feio lá. Né? Ele pegou uma onicomicose. Pegou uma micose, que é uma infecção causada por fungo. Em geral, a onicomicose ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para desenvolvimento do fungo. O fungo gosta de lugar quentinho e úmido. Então, se você calça lá o seu sapato, vai pôr a sua meia, toma seu banho, calça a meia e não secou o pé. Aí você vai lá, não seca o pé direito, coloca o pé dentro do sapato. Vai ficar úmido e quentinho. Os fungos vão amar, né? Tem uns casos que eu já vi assim, ó, que aqui embaixo dos dedinhos, nos vãos dos dedinhos do pé, aqui assim, ó, até dá uma cortadinha, deve doer, né? Então, temos que cuidar da saúde dos nossos pés. Lavar o pé, secar bem entre os dedos, bem sequinho, né? Toma cuidado. Por isso, é importante usar calçados arejados, não só usar calçado fechado todo dia, o dia inteiro, todo dia. Tem que usar um pouquinho de calçado aberto. No frio agora é mais complicado, né? Mas o nosso frio é pouco tempo. Lavar os pés diariamente, secando bem entre os dedos. Trocar as meias com frequência, por amor de Deus, isso não precisa nem falar. Tem que trocar meia todo dia, né? Por favor. E dar preferência para meias de tecido de algodão, para não acumular suor nos pés. Porque os nossos pés também suam, eles sentem calor. E quando eles suam, eles ficam úmidos. E quando eu uso uma meia de algodão, 100% de algodão, ela absorve aquele suor, né? Não deixando meu pé, meus dedos ali ficarem úmidos o tempo todo. Então, vamos lá, né, crianças? Trocar de meia todo dia, né? Eu troco, tem umas agora em casa eu troco umas 3 vezes por dia.
Página 190. Fala, Juju. Eu já arranquei minha unha um dia porque eu bati meu dedão bem no portão de ferro. Nossa, Saiu minha unha do dedão. Deus me livre. Vamos lá. A descoberta da penicilina. Penicilina é um remédio, um antibiótico tipo esse que eu tô tomando aqui, tá? É um anti-inflamatório, é um antibiótico. Fala, Rafinha. Quando eu virei aqui a página, eu vi a Rainha do Cupim. E me lembrou quando eu era bem pequenininha, eu estava cavando na casa da tia do meu pai com uma amiguinha minha, que era sobrinha da tia do meu pai. E ela levantou a pá e caiu a Rainha do Cupim bem no meu olho. Que horror. Mas, nossa, ficou bem inchado meu olho. Rafa, suas aventuras dão um livro. Aí eu matei a Rainha do Cupim lá. Isso aí é uma coisa... Vamos lá. Os fungos também são utilizados na produção de medicamentos, como a penicilina, tá? O bacteriologista, quer dizer, uma pessoa que estudou sobre as bactérias, né? Escocês Alexander Fleming, ele nasceu em 1881 e morreu em 1955. Estudava as maneiras de como combater bactérias que causavam infecções e, por acaso, fez uma das maiores descobertas do século XX. Então, ele era uma pessoa que ficava estudando como descobrir um medicamento para combater as infecções. E ele acabou descobrindo, né? Fleming esqueceu algumas, olha, foi um acidente, gente, ele esqueceu algumas de suas placas de cultura de bactérias sem tampa, né? Acho que ele foi embora à noite dormir e esqueceu lá uma dos vidros de placas de bactéria deles destampado. Por causa do contato com o ar atmosférico, essas placas foram contaminadas por fungos, Penicillium notatum, é o nome dos fungos. Por exemplo, ele foi lá, aqui é o meu pote de cultura de bactéria. O que é cultura de bactéria? Eu estou cultivando, né? Eu estou ali guardando elas, porque eu estou fazendo um estudo com elas. Aí eu tô aqui, né? Tô experimentando uma coisa, testando uma, testando outra para ver o que dá certo. Aí eu fui embora à noite, esqueci meu pote aqui, sem tampar. À noite, né? O ar atmosférico, o ar que estava no ambiente, entrou no meu pote. Lógico, né? Ele entrou e ele entrou em contato com essas culturas de bactéria. E quando isso aconteceu, surgiu o medicamento, né? Então, foi um acidente, né? Vamos lá, ó. Após alguns dias, depois, ele nem percebeu que que ele tinha deixado destampado, nem que teria acontecido alguma coisa. Passou alguns dias, o bactericida percebeu que na região próxima ao fungo, as bactérias não conseguiam se desenvolver. Após muitos estudos, Fleming descobriu que o fungo produzia uma substância que matava diversos tipos de bactérias. Essa substância recebeu o nome de penicilina e foi o primeiro antibiótico da história, né? Primeiro remédio, né, para infecção da história. O bacteriologista divulgou sua descoberta em 1929, né? Mas a penicilina só foi produzida em laboratório em 1938. A penicilina foi muito usada na Segunda Guerra Mundial, salvando milhares de soldados feridos. Graças ao antibiótico descoberto por Alexander Fleming, algumas doenças como pneumonia, sífilis, tuberculose deixaram de ser fatais. Aqui nessa foto ao lado, aqui embaixo da foto do Alexander Fleming, é uma placa de cultura, tá? Aí são vários fungos,
Você está vendo aí, está escrito fungos, é quando estão todos juntos, na cultura. Lá separado, eles estão todos separadinhos, né? Então, antibiótico, gente, é um medicamento utilizado para tratar doenças causadas por bactérias. Quando eu estou contaminada por bactérias, eu uso antibiótico. Fala, João. Esse homem foi um homem de Deus mesmo, porque ele deixou porque ele descobriu um jeito de acabar com as bactérias. Sim, de combater, né? Porque senão hoje teria muito menos pessoas. Sim. Também por causa do coronavírus hoje. Você viu que lá na guerra, muitos soldados, na época da Segunda Guerra Mundial, foram tirados por causa dessa penicilina, né? Isso mesmo. Página 191. Protozoários. O que são protozoários? São seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, ou seja, eu só vejo através do microscópio. Mas existem os que podem ser observados a olho nu. Então, eles são microscópicos, mas alguns eu consigo ver. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Na imagem aí é um protozoário Ameba proteus. Esse ser vivo é encontrado na água doce, como em rios e lagos. Essa imagem aí foi ampliada cerca de 80 vezes. Professora, o que é um olho nu? Quando eu olho sem microscópio, sem óculos, sem nada. Ah, tá. Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório dos animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas. Olha o cupim aí, Rafa. O cupim pode atingir até 14 milímetros de comprimento. Alguns protozoários, no entanto, podem causar doenças nos seres humanos, como malária, amebíase, giardíase e doença de Chagas. Esse protozoário da última foto é um Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tá? Esse protozoário causador de uma doença. Nós vamos até aqui porque tem menos de 1 minuto. Eu vou desativar o áudio de vocês podem desativar. Eu vou deixar vocês conversarem um pouco. Eu tô recebendo arranha